Olá, amigo citricultor e profissional do setor. Este é o nosso Fundecitrus Podcast, podcast da citricultura brasileira. É muito bom ter você aqui com a gente, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. É hora de a gente ampliar o nosso conhecimento sobre a nossa citricultura. E a prosa de hoje é muito importante para a gente entender mais sobre os desafios que o psilídeo, inseto que transmite o greening, impõe para a nossa citricultura. Estudos recentes, incluindo um em parceria entre o Fundecitrus e a Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, revelou que a bactéria do greening provoca alterações fisiológicas no psilídeo, desafiando ainda mais o trabalho de manejo. E para essa conversa, o Fundecitrus Podcast recebe o pesquisador da instituição, Haroldo Volpi, e também o professor, uma honra, o professor da Universidade da Califórnia, em Davis, nos Estados Unidos, Walter Leal. Walter Leal, obrigado pela presença, vindo de tão longe, uma honra tê-lo aqui com a gente. Obrigado. Obrigado, Rodrigo. Muito bem. Haroldo, você já é figurinha carimbada, né? Como dizem por aí, e muito bom tê-lo com a gente de novo aqui. O mesmo, Rodrigo. Prazer imenso estar aqui com você, estar aqui com o Walter e novamente estar aqui no podcast. Walter, você é uma figura importantíssima para a citricultura brasileira. Você é um cientista renomado mundialmente. Eu queria começar a nossa conversa falando um pouco da sua trajetória na área de entomologia, especialmente na área de feromônio dos insetos. Houve trabalhos importantíssimos de grande relevância para a citricultura, como o feromônio do bicho furão, meados de 2000, e depois do psilídeo. Esse eu já vi você dizendo que desafiou muito, né, que foi um grande desafio em 2017. Então você tem um trabalho de longa data com a citricultura e eu queria que você discorresse sobre essa sua relação, essa trajetória na citricultura. Bem, o trabalho com o bicho furão, como diz o Juliano, era campeonato estadual. Agora nós estamos trabalhando aí com o psilídeo, que é Copa do Mundo. E eu me sinto como um zagueiro defendendo o meu time contra o Messi da Argentina. Barra pesada, é um inseto completamente diferente, a situação bem mais complicada. Nós estamos fazendo o possível para defender e entender melhor o inseto. E cada vez que mexemos com alguma coisa desse inseto, encontramos uma coisa nova, como você mencionou, por exemplo, o efeito da bactéria na resposta do psilídeo ao feromônio. Isso não se conhecia de forma nenhuma em nenhum inseto. Não era conhecido que uma bactéria infeccionando um inseto poderia causar uma resposta diferente a um feromônio que não está relacionado com a função da bactéria. Mas isso descobrimos no psilídeo. Quer dizer, foi exatamente esse inseto complicado que veio também esclarecer coisas novas para a ciência. Nós só estamos tentando resolver o problema da citricultura, mas também estamos caminhando para frente com a ciência, encontrando coisas novas. Isso não se sabia, agora está se sabendo. Infelizmente, faz a coisa ficar mais complicada, né? Fica mais difícil, né? Exatamente. Muito bem. Walter, essa pesquisa é bastante surpreendente e a gente pode dizer que o resultado conclui que o psilídeo infectado com uma bactéria precisa de uma dose de feromônio 50 vezes maior do que o inseto sadio para ser atraído. Como que esse estudo foi feito e o que essas conclusões, que luzes elas jogam sobre o jogo? Veja só, quando descobrimos o feromônio, não estava na estação aqui no Brasil. Então, o Fundecitrus mandou os pesquisadores do Fundecitrus, inclusive o Haroldo, para fazermos o experimento na Califórnia, para testarmos o feromônio que já tinha sido descoberto, tinha sido formulado por uma empresa da Costa Rica, e que estávamos angustiados para fazer esses experimentos no campo, para mostrar que esse feromônio funciona. Fizemos o experimento em Pomona, na Califórnia, e foi um sucesso total. Então, estávamos comemorando já. Quando voltamos para o Brasil, que a estação começou no Brasil, que testamos, não funcionou. E aí perguntamos, eu e o Haroldo, o que está acontecendo? Funcionou lá na Califórnia, a gente viu com os nossos próprios olhos.
E aí testamos tudo, então chegamos à conclusão de que o inseto na Califórnia não estava infectado com a bactéria e estava respondendo ao feromônio. E o inseto aqui do Brasil, de São Paulo, estava infectado com a bactéria, precisava de uma concentração 50 vezes maior. Tá. Então foi a descoberta, aconteceu dessa forma. Se nós não tivéssemos testado esse feromônio na Califórnia, inicialmente, não sabíamos nem que ele estava funcionando. Íamos ter desistido de dizer, não, esse feromônio não funciona. O feromônio funciona, porém se tiver, o inseto estiver infectado, é uma coisa. Veja um exemplo. Não é de feromônio, porque não se sabia isso de feromônio na literatura. Mas há uns anos atrás eu descobri que, no caso do DEET, que é um repelente de mosquitos, tá? No caso do repelente de mosquitos, se o inseto estiver infectado, o mosquito estiver infectado com a Zika, ele precisa de uma concentração bem mais alta de repelente. Tanto que hoje, se você for comprar repelente no supermercado, você vai encontrar duas formulações, uma que fala longa duração. Na verdade, aquilo lá é trabalho da nossa pesquisa, que mostrou que o DEET só funciona para inseto que estiver infectado com Zika e com dengue, por aí vai, se você tiver uma concentração bem mais alta. Então, as companhias produtoras leram os nossos trabalhos e imediatamente reagiram para aquilo e produzem formulações. Eu não quero falar o nome das formulações, mas se você for no supermercado, você vai encontrar claramente dois tipos, um que fala longa duração e outro que não fala longa duração. Claro que o que fala longa duração tem uma concentração maior, um preço mais alto, mas esse é super importante porque ele repele os insetos que estão infectados com a Zika e outras doenças. Perfeito. Você não está interessado em repelir mosquitos só por repelir. Você está interessado em repelir mosquitos para não transmitir doença. Claro. E se ele tiver uma concentração baixa de DEET, ele não repele e o inseto transmite a doença. Então, o inseto se acostuma ou faz modificações que não são decisões, digamos, próprias do inseto, são manipulações do vírus, nesse caso do mosquito, e da bactéria, no caso do psilídeo. Você também faz modificações sem você querer. Quando você pega um resfriado, você começa a espirrar na frente das outras pessoas, porque o vírus está te manipulando a espirrar para transmitir para outras pessoas. Fica mais fácil. Que interessante. Um processo que você normalmente não faria. Então, tem todo esse relacionamento, bactéria, inseto, planta, que tudo isso parte de uma ecologia química que a gente precisa estudar a fundo para poder entender. Infelizmente, não dá uma resposta de imediato. A pesquisa é demorada, a pesquisa é muito lenta. A ciência tem seu tempo, não adianta, né? Então, vamos lá. A ideia do feromônio, eu vou falar numa linguagem aqui bem popular e vocês me corrijam. Então, o feromônio é uma substância de atração para o acasalamento, vamos dizer assim. E aí, com esse feromônio, você iria atrair para poder agir, matar o inseto. Então, você testou lá na Califórnia, está atraindo, o feromônio atrai, né? O psilídeo vai lá achando que está indo para um acasalamento e está indo para armadilha. Muito bem. Quando chega no Brasil, não dá certo isso daí? Não, não é. É que o psilídeo estava com a bactéria. Com a bactéria? E aí precisa de uma carga, de uma quantidade, uma concentração maior. Maior. Interessantíssimo. Agora, o porquê, você até citou o Messi, né? Um zagueiro contra o Messi, né? Por que esse inseto é o Messi? Por que ele é tão complicado? Ele é resultado de mutações? O que faz dele ser um inseto tão complexo, né, e causador de tantos prejuízos, Walter? Olha, a evolução levou esses insetos a ter armadilhas, como o zagueiro está tentando se defender do Messi, ele se defendeu de todas as coisas que vão acontecendo no seu caminho. Contra estratégias. Contra estratégia. Você desenvolve uma estratégia, o inseto vai e desenvolve uma alternativa contra aquilo lá. Então, esse inseto, pelo que se conhece desse inseto, esse inseto foi documentado faz 120 anos. Ele está muito mais anos aqui na natureza. E ele está sobrevivendo a todas as outras condições. Então, a gente fica surpreso, porque não é uma praga simples, como o lepidóptero, no caso do bicho furão. É um inseto mais complicado, mas assim é a evolução dos insetos. A gente é que tem que trabalhar e descobrir
como a gente consegue uma alternativa que possa derrubar esse inseto, né? Então, é isso que nós estamos trabalhando no momento, trabalhando com os repelentes, trabalhando com o feromônio. Não estamos só focalizados no feromônio, porque sabemos que tem a dificuldade com o feromônio. Então, estamos trabalhando com repelentes de plantas e outros repelentes que possam também ajudar. Porque no manejo de insetos, não se pode contar com uma ferramenta só. Por causa da resistência? Por causa de várias outras coisas, porque ele vai encontrar caminhos ao redor. Sabe? Vai driblar. Vai driblar, gente. É o mestre, você tem que ficar tomando cuidado. Entendido. Porque Perfeito. ele está lá pensando e está com a bola no pé. Então, nesse caso, a gente tem que usar outras ferramentas e vir com a parafernália. Se tiver um só zagueiro tomando conta do mestre, é muito difícil. Ele vai escapar. Mas quando vem 2 ou 3, já fica mais complicado para ele, né? Ele vai marcar o gol ainda, mas é mais complicado. E tá marcando, porque assim, realmente a doença, você vê, a gente está falando do inseto. Então, comportamento que muda em função da bactéria. Da bactéria. Quando você vai para a doença, não se consegue. Estava conversando esses dias com o Nelson Wolff. Não se consegue colonizar essa bactéria em laboratório para poder estudá-la em condições controladas. Então, essa também é uma dificuldade. Aí, no campo, é super difícil, essa contaminação é muito rápida, esses sintomas de repente aparecem, a hora que você vê, você tem uma grande quantidade tomada. Então, a doença em todas os seus estágios, ela é difícil para o citricultor. Haroldo, vamos lá, vamos bater bola um pouco com o Haroldo aqui. Uma série de outras alterações também foram descobertas, mostrando, que a gente já disse, a complexidade do inseto. Eu queria, então, por gentileza, que você detalhasse um pouco esses desdobramentos, essa questão que a bactéria age como uma potencializadora das características do inseto, né? O psilídeo voa mais, o psilídeo com a bactéria voa mais, se alimenta mais, deposita mais, ou seja, torna tudo mais difícil. É isso mesmo? É isso mesmo, Rodrigo. Tem um fato evidenciado por nossas pesquisas, né, Tá. lideradas pelo Walter, que nós comentamos muito bem. Além do inseto com a bactéria responder a doses do ácido acético, que é o feromônio, 50 vezes mais, tem relatos na literatura, artigos publicados, mostrando pontos muito ruins para o manejo do inseto. O que são eles? Esse inseto, com a bactéria, ele coloca de 10% a 100% mais ovos nos brotos, as fêmeas. A taxa reprodutiva também aumenta entre 10% a 14%. O que seria essa taxa reprodutiva? Não basta o inseto colocar mais ovos se esses ovos não são viáveis. Mas além de colocar mais ovos, a viabilidade do ovo é maior. Então nós vamos ter mais ninfas e, consequentemente, mais adultos da geração seguinte, né, dos parentais. O que acontece mais? Esse inseto, ele voa a curtas distâncias por mais vezes, ou seja, ele levanta voo mais vezes, com maior frequência, faz voos de curtas distâncias mais vezes também, e também incrementa o forrageamento do inseto que a gente fala. O que é isso? É a busca por alimento. Tá. O inseto ele vai se movimentar mais dentro da planta, fazer mais picada de prova, se alimentar mais do floema, migrar a curtas distâncias para outros brotos ou para brotos de outras plantas, que isso é um facilitador para a doença se espalhar num pomar. Existe um psilídeo, que é ele sem a bactéria, e outro psilídeo, que é ele com candidatos, com a bactéria. Exatamente, Rodrigo. E isso é muito preocupante, porque nós temos toda essa base de conhecimento e nós sabemos que a quantidade de plantas doentes no parque citrícola está aumentando. Isso, consequentemente, aumenta a quantidade de insetos com a bactéria. Então, nós estamos aumentando esses insetos naturalmente nas áreas que têm todas essas vantagens adaptativas que vai favorecer a disseminação da doença. Curiosidade minha, por que o inseto se torna esse super inseto, né? Que se movimenta mais, né? Voa mais, se alimenta mais, deposita mais ovos mais eficientes, com mais filhos, né? Por quê? O que a bactéria age dentro dele que ele se transforma nesse super inseto?
Provavelmente, Rodrigo, são alterações fisiológicas, né, que causam no inseto nessa interação entre o inseto e a bactéria. Causa essas alterações que estão relacionadas à biologia do inseto, ao comportamento do inseto e, inclusive, a respostas a compostos químicos, como evidenciado pelo nosso grupo de trabalho. Perfeito. Ô Haroldo, eu suponho, eu imagino que o citricultor, que o profissional do setor, né, quem a gente celebrou aí no início do programa, esteja se perguntando. E você já esteve aqui, a gente teve há não muito tempo falando das novidades na armadilha do bicho-furão. Se a gente já tem o feromônio, por que a gente não consegue ter uma pastilha aí sintetizada para atrair o inseto, assim como é com o bicho-furão? Rodrigo, a questão agora é o seguinte: nós temos uma dose mais baixa do feromônio que ela vai atrair apenas o inseto sadio, sem a bactéria. Essa dose não vai atrair um inseto com a bactéria do Green. A gente sabe também, com essa nova descoberta, que as doses altas vão atrair o inseto com a bactéria. Porém, ela é uma dose que não vai atrair mais o inseto sadio. Ela sai do intervalo que atrai o inseto sadio. Ou seja, nós teríamos que ter duas formulações. Tá. Uma de baixa dose iria amostrar os insetos sadios. Uma de alta dose iria atrair somente o inseto infectado. Tá. E isso fica muito difícil para o desenvolvimento de uma formulação comercial, porque ela não vai amostrar, a representar a população de inseto do parque citrícola, que a gente sabe que é variável a quantidade de bactéria de região para região, a depender da quantidade de inóculo que a gente tem naquela região, de plantas contaminadas. E isso é variável. Falter, você acha, você acredita, você vislumbra que um dia a gente consiga uma formulação que seja viável para essa armadilha? Que seja um meio termo? Não saberia nem dizer como. Isso aí estamos trabalhando com os nossos colaboradores da indústria, né, para desenvolver alguma forma que possa estabelecer isso. Mas é difícil, porque você não vai conseguir agradar os dois deuses, né? Tá. Ou vai agradar um ao outro, né? E se você coloca no local, um dos usos do feromônio é para saber se tem a doença, para monitorar, para saber coletar os insetos e analisar e ver se os insetos são infectados ou não, né? E aí você coloca uma concentração alta, não vai atrair os insetos que estão sadios. Tá. Então você não consegue ter uma informação acurada do que está a situação no campo. Então, nesse momento, ela não é uma formulação prática. O feromônio não serviria para você entender a migração do inseto de áreas externas para áreas internas, que é o que nós utilizamos hoje, a ferramenta de monitoramento. Usando pista visual, cartão adesivo amarelo. A gente usa a armadilha adesiva. Exatamente. Você incrementando ela com feromônio hoje, Rodrigo, você vai pegar parte da população. E essa eficácia vai ser variável de região para região. Você não vai ter uma amostra fiel à população mesmo, à representação da população daquela área. Perfeito. Falter, eu já disse aqui, vou dizer de novo, você é um cientista renomado, reconhecido internacionalmente. A gente vai caminhando para o final da conversa e eu queria, por gentileza, que você falasse um pouco sobre, na sua avaliação, sem dedos, sem firula, sobre a qualidade da pesquisa que é produzida aqui no Brasil. Aonde que nós... Né, a gente até usa aqui Fundecitrus, referência mundial em ciência e sustentabilidade. Onde a gente está? Quando a gente fala assim, Brasil, em que ponto a gente está? Você está conhece, eu sei que você já esteve no Japão, hoje está na Califórnia, então eu queria que você fizesse uma comparação do ponto de vista científico, mas dentro da citricultura. Em que momento a gente está, como a gente é visto e como que você faria uma comparação? Olha, é difícil fazer uma comparação porque o Brasil é muito diverso, né? Tem qualidade diferente. Mas vamos concentrar só no estado de São Paulo. Tá bom. E vamos falar só sobre a citricultura. Tá. Se eu levar você aqui em cima no laboratório do Haroldo, e vou te mostrar uns instrumentos que o meu laboratório nos Estados Unidos não tem, o meu laboratório dos meus amigos nos Estados Unidos não tem,
O laboratório de todos os meus colegas que trabalham na ecologia química não tem. Na Alemanha, nos Estados Unidos, no Japão, não tem. Tem aqui, graças ao apoio da FAPESP, que colocou um instrumento de ponta aqui. Então, depende da área que você está focalizando. Na ecologia química, nós estamos bem equipados aqui, que não tem nada, não deixa nada a desejar a Universidade da Califórnia ou outros laboratórios, entendeu? Então, é essa parte que nós precisamos ser mais homogênea em todas as áreas, entendeu? Mas você não pode comparar, porque você pode, nesse ponto aqui, nesse quesito você ganha, nesse quesito aqui você perde para outro. Bom. Mas é uma pesquisa muito desenvolvida e o Estado de São Paulo é muito privilegiado por ter recursos e ter o Fundecitrus, no caso da citricultura. Porque se não fosse os Fundecitrus, com as suas pesquisas, que já resolveram tantos problemas grandes da citricultura, claro, estaria caminhando a passos diferentes. Um modelo importante do Fundecitrus que faz ressaltar a pesquisa nessa área é que nós temos na Califórnia também, como Estados Unidos como exemplo, né? Os grupos de comodidade, digamos, os produtores de amêndoas, os produtores de amendoim ou de laranja, ou o que seja, eles têm grupos de comodidade. Eles se juntam, eles colocam alguma verba de pesquisa, e aí os pesquisadores das universidades ou de outros centros vão e apresentam propostas, eles aceitam aquelas propostas de pesquisa ou não. E se eles aceitarem a proposta de pesquisa, eles financiam, depois de um ano você me volta com outros resultados. O Fundecitrus não atua assim, o Fundecitrus é um modelo que é completamente diferente do resto do mundo. O Fundecitrus tem ajuda a pesquisa fora, faz as duas coisas. E faz também a pesquisa. Inclusive, eu apresentei um trabalho agora no Congresso Internacional de Entomologia, lá em Kyoto, no Japão, né, que foi um congresso internacional com 4.000 pessoas, e mostrei esse modelo. Eu falei, esse é um modelo inusitado, que deveria servir de exemplo para outros grupos de comodidade para fazer igual. Não só é dar o dinheiro para a pesquisa, porque você dá o dinheiro para a pesquisa, você depois de um ano pode ter um resultado negativo, pode ter um resultado positivo, né? Mas o Fundecitrus está imerso dentro da pesquisa. Esse trabalho que nós estamos fazendo é uma colaboração, não é só o Fundecitrus que está financiando o meu laboratório, entendeu? Nós estamos trabalhando juntos, ombro a ombro, né? Fazendo a pesquisa, indo para o campo, fazendo os trabalhos no laboratório. Então, nesse sentido, o Fundecitrus está na frente. O Estado de São Paulo está na frente. No modelo. Nesse modelo. Entendeu? Então, temos coisas que eles precisam imitar de nós, e temos coisas também que nós estamos ainda a desejar. Então, a pergunta, ela não pode ser respondida de uma forma geral, mas na minha área, eu acho que nós não deixa muito a desejar, não. Tá bom. Haroldo, eu queria também as suas considerações finais aí, lembrando até, Walter, esse ano a gente está completando 30 anos do departamento científico, né? Então são 30 anos. Em 94, a instituição adota esse modelo. Ela nasce como uma instituição basicamente de transferência de tecnologia, né, de atuação no campo, depois começa financiamento de pesquisa e aí vem em 94 e fala, não, vamos fazer as pesquisas nossas também. Então estamos completando 30, são 20 anos de greening e 30 anos de pesquisa. E tudo leva a crer que estaríamos num cenário ainda mais difícil se não tivéssemos realmente a pesquisa com a gente aqui. Haroldo, e você? Como que você também perambula, também circula o mundo aí? Qual que é a sua visão científica do Fundecitrus? Rodrigo, é difícil responder essa pergunta suspeito, porque eu né? sou daqui do Fundecitrus, né? Quando eu vim aqui trabalhar no Fundecitrus, foi até desafiador para quem vem da área acadêmica de ter essa linguagem, de trabalhar com o citricultor, ver o problema, ouvi-los, entender como que é a cadeia produtiva e trazer o problema aqui para dentro para resolver esse problema e dar a devolutiva. Hoje eu vejo a nossa empresa muito completa por esse motivo. A empresa ela faz todos os elos. A gente está lá com o citricultor, seja nós pesquisadores, seja transferência de tecnologia, claro, seja conversa entre os três, ou mesmo demandas da transferência ou do próprio citricultor para a gente. Então, você tendo essa visão, esse olhar para fora,
dá para entender o que está acontecendo e vir com essa demanda para dentro dos laboratórios, para o campo e desenvolver pesquisas que mitiguem esse problema. Eu acho que essa troca foi e continua sendo fundamental para a gente continuar com a citricultura e há mais de 20 anos com greening aqui no estado de São Paulo, e a gente mantendo ainda o setor produzindo com alta produtividade. Com alta produtividade, né? O aumento da doença está crescente, mas não tão crescente quanto outros países, ou a exemplo da Flórida, que a gente viu devastada, mas eu acredito que seja por todo esse elo, incluindo também as nossas parcerias de pesquisa, porque os pesquisadores do Fundecitrus não fazem nada sozinhos. Claro, tem toda uma rede de intercâmbios aí, né? E a questão de trabalhar em projetos multidisciplinares e trabalhar com pesquisadores de ponta dentro da área específica de cada um, a exemplo na área de ecologia química e comportamento, que nós atuamos diretamente com o Walter Leal. E isso ocorre dentro de todas as áreas do Fundecitrus. Não é pouco. Não é pouco, Walter. De novo, obrigado pelo seu tempo, pela disponibilidade, mas acho que só engrandece essa conversa, tudo que tem sido buscado na tentativa de soluções para essa doença seríssima. Muito bem, recado dado por todos. Mais uma vez, agradeço a presença do professor Walter Leal, né, que anualmente vem ao Brasil para discutir ciência, é um parceiro de longa data do Fundecitrus e, de novo, carinhosamente aí reservou um tempo para nos atender, para bater esse papo com você que acompanha o Fundecitrus Podcast. Muito obrigado, a nossa gratidão. Obrigado também ao pesquisador do Fundecitrus, Haroldo Volpe, né, que brilhantemente faz essa ponte científica, essa ponte Araraquara-Davis, na Califórnia, nos Estados Unidos. Obrigado, Haroldo. Eu que agradeço. E hoje a gente fica por aqui. Eu lembro a você que acompanha o nosso podcast, que você pode acompanhá-lo também pelas plataformas de áudio. É só buscar por Fundecitrus Podcast. Curta e compartilhe sempre. Aqui no YouTube, você pode se inscrever no canal, clicar no sininho para receber uma notificação sempre que um novo vídeo for postado no canal. E o mesmo vale para as plataformas de áudio. Acompanhe também as nossas redes sociais para ficar sempre muito bem informado sobre a nossa citricultura. A gente se vê em breve. Até mais!